os parceiros vão aparecendo, a cada 5 segundos muda a imagem. Aí Clube Jaó, Keldrinha, Formiquel, que são os produtos a Mil Esportes, do nosso amigo Milton Bueno. Aliás, o Milton, que nos deixou aqui, a Mil Esportes, nos deixou essa bola, e a camisa do Galo. Ambos prêmios serão sorteados aqui amanhã, com a presença da Maristela. Um vai pelo Instagram, a camisa pelo Instagram e a bola pelo Facebook. Amanhã com a Maristela Ramos aqui presente, com o Igor Castanheira, estaremos fazendo o sorteio. E esse produto aqui, doutor José, é o, dá licença, esse é o Agradável. Agradável da Keldrin. A Keldrin é a parceirona nossa aqui, inclusive o Diogo. A Keldrin estará aqui conosco. Também. Aí também, esse é o Keldine. Inseticida. Muito bom. Talvez você não esteja precisando de inseticida na sua casa, nem tornar o ar lá mais agradável, que já é. Mas leva esse brinde da Keldrin aqui. Agradeço muito, meu irmão. Por Não, favor, vai ser de muita utilidade, pode ter certeza disso. Muito obrigado. Nessa época do ano aí costuma aparecer um pelo longuinho, uma coisinha chata ou outra, né? Já resolve o problema. Resolve na hora. Com certeza. Eu estou vendo ali também em cima da nossa bancada aqui, da nossa mesa, uma sacola do Empório. Deve ter alguma coisa aí dentro, com certeza, né? Bercó, aqui é como diria, uma pequena lembrança, certo? Do João Vicente e do próprio Goiás Esporte Clube também. Para você, para o seu programa, para a sua audiência e principalmente para os torcedores do Goiás, né? Muito então, bom, muito obrigado. Fica aqui fica o nosso oferecimento aqui, e aí a forma que se vai fazer um sorteio, isso daqui fica a critério seu, certo? Vamos ver aí se tem certeza que o torcedor do Goiás está ansioso para que seja um sorteio, mas fica a critério seu, fique tranquilo, é um presente nosso aqui para você, para o seu programa. E para a sua audiência, né? Não tenho certeza. Com certeza. Nós agradecemos muito, o Esportes em Cena agradece muito aqui, esse brinde do Dr. João Vicente. E vamos sortear, sim. Maravilha, coisa boa. É um brinde para o Esportes em Cena, que o Esportes em Cena, junto com o Dr. João Vicente, nós vamos transformar isso aqui em benefício da torcida. Tá ótimo. Beleza? E Bercó, se me permitir também, já queria oferecer também, além da camisa, mais um par de ingressos para o jogo. Como diria, aproveitando esse momento que a nossa torcida está voltando para o estádio, que nós precisamos demais do apoio de todos os torcedores, a nossa próxima partida em Goiânia, no Serra Dourada, é contra o Náutico, certo? Eu vou deixar aqui com você um par de ingressos para que você possa sortear também, fazer isso daí da melhor forma que entender. Maravilha, tá obrigado. Bom? Que isso? Muito obrigado. Amanhã nós vamos sortear então, esses brindes aqui da Mil Esportes e em seguida vamos fazer o sorteio também da camisa do poderoso Verdão, o maior do Centro-Oeste, né? Maior do Brasil, né? Não tem dúvida. Entre os 20 primeiros colocados aí do Brasileirão, o Goiás no seu ranking, assim, rapidinho, não falando nada sobre isso, nem foi imaginado. O Goiás de 0 a 20, você acha que ele estaria em que posição, mais ou menos, nesse ranking? O Bercó, pelos Tô dois... Série A, né? Nem Série B. Pelos dois... nem dois, os 3 últimos anos foram um pouco difíceis pra gente. Esse ano 2017, 2016 e 2015 foi o ano do rebaixamento, certo? Mesmo com esses 3 anos complicados, eu não tenho dúvidas que o Goiás ele está aí entre os 10, entre os 12 maiores clubes do Brasil. 12 maiores. E não tenho dúvidas, é o maior representante do futebol goiano ainda, no cenário nacional, não só goiano, o próprio futebol do Centro-Oeste, certo? O maior clube com maior estrutura, maior torcida do Centro-Oeste e Norte do país, certo? Então certamente aí nos colocaria entre os 12 maiores clubes. Os 12 maiores, com certeza. Com certeza. Nós teremos também sortearemos, já temos em mãos, 2 passaportes do Clube Jaó. Conhece o Jaó? Sim. Claro que conhece, Já fui muito no Jaó. Claro que conhece, né? Perguntinha boa. Com certeza. Quem que mora em Goiânia não conhece o Jaó, quem não conhece está doido para conhecer e vai ter oportunidade. 2 passaportes que nós vamos sortear aqui também. E o Verocan já esteve conosco aqui umas 3, 4 vezes aqui no programa. O Verocan é amigo nosso, parceiro aqui constante. E vamos sortear brevemente esses 2 passaportes também. Podemos falar alguma coisa do futebol goiano, além do Goiás? Podemos, estamos aberto? Totalmente aberto. Ontem o Dragão jogou, perdeu para o Cruzeiro 2 a 1. O Jovair chorou muito, né, reclamou muito da arbitragem, chamou o árbitro de mau caráter, algumas coisas assim, às vezes de sangue quente. Acontece, acaba acontecendo, né?
E você acompanhou o jogo? Teve informações da partida? Teve oportunidade de assistir? Eu acompanhei o jogo do Atlético, eu assisti o jogo, a partida. Atlético e Cruzeiro, certo? Lógico, eu inclusive quase fui ao Estádio Olímpico ontem, que eu sou torcedor do Goiás, logicamente, mas sempre acompanho também, por estar aqui perto, Vila e Atlético, eu sempre acompanho bem os clubes, certo? E por gostar muito de futebol, então eu sempre assisto, às vezes vou no estádio e tudo mais. Ontem eu quase fui ao Estádio Olímpico, acabou que não deu certo, mas assisti pela televisão. Eu vi um Atlético que não conseguiu mostrar seu futebol no primeiro tempo, certo? Mas que a gente viu uma interferência do técnico e o time voltou com outra cara no segundo tempo. Voltou muito bem no segundo tempo. Certo? E não empatou a partida por muito pouco, né? Chegou a ter chance clara de empatar a partida e até, por que não, de virar o jogo, certo? E contra uma grande equipe de futebol nacional, ainda que o Cruzeiro, se noticiou muito que o Cruzeiro estava com o time reserva e tudo mais, mas se a gente pegar o time reserva do Cruzeiro, é melhor que a maioria dos times titulares das outras equipes, certo? Muito bom, né? O plantel do Cruzeiro é muito bom e um técnico excelente, né? Sim, não tenho dúvidas disso. Então, foi uma pena o Atlético não ter conseguido a vitória, certo? Até porque estava embalado aí para conseguir deixar essa lanterna, essa situação difícil que vem enfrentando na Série A. Mas eu vejo o clube com força ainda para conseguir sair dessa situação, principalmente com o Walter jogando, que é realmente um jogador diferenciado, e quando ele joga, quando ele está bem, é um jogador que faz a diferença, não tem dúvida disso. O Walter, infelizmente, essa última passagem dele pelo Goiás foi um pouco, ou muito, né, tumultuada, em função de diversos aspectos aí que todo mundo já conhece, né? Não sei nem se valeria a pena ficar aqui abordando, relembrando isso aí, que é coisa do passado, isso aí, nem do Goiás, é mais do Atlético, mas não tem como negar que trata-se de um excelente jogador técnico. Com certeza. Né? Muito bom jogador. E o Vila, que vai amanhã enfrentar aí um adversário também chato, né? O Vila vai ter o Alípio de volta, amanhã contra o CRB, lutando aí para permanecer no G4, uma vitória que vai dar tranquilidade muito grande para o Vila, né? Pelo menos mais uma rodada e permanecerá no G4. Já 19 rodadas o Vila no G4. Surpreende essa campanha do Vila? Surpreende. Para mim, que não acompanha o dia a dia interno do clube, não há como negar que surpreende sim. A gente sabe que não é segredo para ninguém que o Vila ele tem um orçamento mais limitado, certo? Segundo esse Val, é o quarto menor orçamento da Série B. E eu não duvido, imagino que deve ser mesmo. E não só o Vila me surpreende, outro clube também, que tem um orçamento também limitado, e que vem fazendo uma campanha muito boa, principalmente nesse segundo turno, é o Paraná. Certo? Então, realmente a campanha do Vila e do Paraná, se pegasse a tabela antes de começar o campeonato e falasse como estaria hoje, na 26ª rodada, se não me engano, eu acho que ninguém colocaria o Vila e o Paraná como dentro do G4, certo? Mas o que prova que o Essival vem fazendo um excelente trabalho no clube, certo? O técnico do Vila, ele tem conseguido passar para os atletas uma filosofia de trabalho que todos assimilaram muito bem. Simples, né? Certo? A gente vê que o Vila não é um clube, uma equipe que tem grandes talentos individuais, mas é um clube, uma equipe, um time que joga no coletivo e que é difícil de fazer gol, é difícil principalmente quando joga em Goiânia. É uma equipe bem montada, realmente, mas que não há como falar que não surpreende, realmente surpreende, mas é uma surpresa positiva, logicamente. Né? É muito Acho bom. que o futebol goiano, esse destaque do Vila, ele é efetivamente muito positivo. É muito bom mesmo que o Vila esteja bem. Tomara que consiga manter-se ali brigando, né, para ali no G4 poder, se conseguir subir, será um feito extraordinário dessa diretoria, e esses sim ficarão marcados, porque os que fizeram coisa errada no Vila, no Goiás, no Atlético, no Goiânia, isso aí todo mundo já esqueceu, né? A história apaga eles, eu não tenho dúvidas disso. Basta uma poeirinha, assim, um ventinho joga poeira por cima e acaba tudo, né? É isso mesmo. Mas o bom fica mesmo.
É o mercado, não tem dúvidas. O Goiás tem uma coisa muito interessante ali em termos de sequência de comando, né? Vamos dizer assim, no conselho. O Ailê Pinheiro ali, o Ailê está no Goiás há mais de 50 anos. E eu costumo dizer, eu falei algumas vezes lá na Rádio Bandeirantes, inclusive na presença do próprio Ailê, o maior dirigente esportivo de Goiás de todos os tempos. Eu vou um pouco além disso aí, talvez eu esteja exagerando. Pela longevidade do Ailê, eu considero como sendo o maior dirigente esportivo do Brasil. Porque uns vão lá, ficam 5, ficam 10, ficam um tanto de tempo e saem. O Ailê vem conseguindo manter-se ali no Goiás há muito tempo, embora haja controvérsia, a torcida às vezes protesta e questiona, e reclama e tal, faz parte do torcedor, né? Isso faz parte. E você acha que o Goiás hoje, sem o Ailê, caso o Ailê não queira mais continuar, que a gente, por enquanto essa hipótese não existe, o Ailê seria um cara substituível hoje no Goiás? Ou seria necessário substituí-lo? Teria alguém, você imagina, em condições de assumir a função dele, com outra filosofia naturalmente? Bercó, eu acho que é inegável tudo que o seu Ailê fez pelo Goiás, certo? Tem muita gente que fala que a história do seu Ailê se mistura com a história do Goiás, mas na verdade é a história do Goiás que se mistura com a história do seu Ailê, certo? Eu acho que é impossível a gente falar hoje sobre a história do Goiás, do Goiás Esporte Clube, sem citar no nome diversas e diversas vezes, certo? Do Ailê Pinheiro. Não tenho dúvidas que ele exerceu e exerce um papel de extrema importância no clube, certo? Hoje ele, como presidente do Conselho Deliberativo, muita gente acha que ele manda na presidência executiva. O próprio Dr. Marcelo Almeida, atual presidente, ele fala, ele é uma pessoa que está sempre à nossa disposição para o que precisar. Certo? E o Marcelo falou claramente, né? Uma pergunta que foi feita aí, desculpe, só acrescentando aqui, uma participação positiva do Marcelo nesse sentido. Você vai abrir mão do Ailê? Ele falou, como que eu posso abrir mão do Ailê? Exatamente, é isso mesmo, certo? E não tem como o clube abrir mão do Ailê. Não tem como. Certo? E eu espero que o seu Ailê não abra mão do clube também pelos próximos vários anos, certo? E caso aconteça, um dia, logicamente, isso vai acontecer, eu não tenho dúvidas que existem outras pessoas tão capacitadas quanto, certo? Para exercer o papel da forma da presidência do conselho, de maestro, com excelência também. Então eu vejo que existem pessoas no clube que são capazes de suprir essa lacuna caso ela venha existir. Mas logicamente o nosso desejo, meu desejo como torcedor esmeraldino, é que o seu Ailê não abra mão do clube pelos próximos vários anos ainda. Ele ainda é uma pessoa importante e saudável dentro do clube, né? Não tenho dúvidas disso. Muito importante mesmo. Certo. Vamos falar um pouquinho aqui, podemos dar uma passadinha pelo nosso basquete goiano. Ontem nós tivemos, final de semana, uma rodada do Campeonato Goiano de Basquete. E o Jaó ganhou do Ajax 59-42. Esses jogos foram lá no centro ali do Universo, nessa Sul, na Rua 90, né? O Jaó ganhou 59-42 e o Goiás lá do professor Santiago, um profissional muito correto, muito competente, dedicado, também está ali no Goiás desde o início da carreira dele como técnico, fazendo um trabalho muito bom mesmo. O Goiás ganhou da AEGB SESI 70-54. Parabéns ao Santiago. Eu admiro muito o trabalho dele, muito dedicado mesmo, e tem um apoio muito grande lá no Goiás, né? E também ao Jaó, né? Jaó ali com o professor Tiago Delfino. Todos que fazem basquete, eu acho que merece admiração. Nossos aplausos, não tenho dúvidas disso. Muito difícil. Eu estive lá há 10 anos, como presidente da federação. Eu sei o que é. Hoje eu não sei se as dificuldades são as mesmas, mas a gente fica de teimoso mesmo. E Bercó, a gente torce para que o basquete, não só goiano, mas o próprio basquete brasileiro, ele volte para o nível de anos atrás, certo? Eu acho que nós perdemos muita coisa nesses últimos anos, e a nossa torcida é para que o destaque, que volte a ter um espaço maior na mídia, que volte a ter uma arrecadação significante, certo?
E que isso seja aqui em Goiás, que isso seja com a Liga Nacional e com a própria seleção brasileira também de basquete. É verdade. E a Confederação Brasileira de Basquete, eu infelizmente, eu falo todos os dias, eu não canso de repetir isso, quem ajudou a colocar esse pessoal lá em 1997, eu fiz parte dessa canoa furada, colocamos uma direção ali terrível, péssima administração, que jogou o basquete brasileiro, onde você está dizendo aí, todos nós sabemos, o mundo inteiro sabe disso. Com certeza. Né? Mas o presidente que assumiu, Gui Peixoto, assumiu em março, e com todos os direitos, né, suspensos, competições internacionais pelo Carlos Nunes, catastrófica administração, não chamei de administração, passar dele por lá, e dizendo o Carlos Nunes que tinha um rombo de 16 milhões. Por enquanto já está em 49. Mais que quase 3 vezes, mais de 3 vezes o que a previsão inicial. É isso aí. Mas eu não tenho dúvidas que com um trabalho sério, em poucos anos, pouco tempo, a gente consegue recuperar o tempo perdido. Consegue sim. O basquete brasileiro está sendo muito bem visto lá fora, individualmente, os jogadores. Diversos jogadores jogando na Europa, na Espanha, na NBA, diversos também. E os trabalhos individualmente são bons. Agora, quando se trata de gestão da confederação, que o que está salvando o basquete do Brasil é a Liga Nacional de Basquete, o NBB. Com certeza. Né? Legal. E nós tivemos aí também o tênis, o WTA, em Seul. Isso aqui eu faço questão de citar, João, você que acompanha todos os esportes, o Brasil está começando a revelar uma grande jogadora, a Bia Haddad. Sim. A Bia, no início do ano, em 7 meses, ela saiu de 187 para... Hoje ela já praticamente é uma top 50, a Bia Haddad. Ela jogou, ela começou esse campeonato agora com 71, já é 58. E vai terminar a previsão aí dos entendidos e quem acompanha realmente todos esses WTA, esses eventos da WTA, é que a Bia termina esse ano ainda top 50, dentro dos 50 melhores. Que coisa excelente, Bercon. É uma notícia realmente muito boa. Eu acho que o público brasileiro, o torcedor brasileiro, ele, pós-geração Guga, primeiro com o Guga, quem nunca tinha ouvido falar em tênis, começou a admirar o esporte. É verdade. Certo? Eu sou um deles. De lá para cá eu sempre acompanho, gosto muito. Você vê uma partida de tênis jogada em altíssimo nível é uma coisa realmente sensacional, certo? E acho que está mais do que na hora do Brasil voltar a efetivamente ter um destaque internacional no tênis. E se for com uma atleta, uma representante do esporte feminino, talvez seja melhor ainda, para que incentive uma nova geração de atletas e que possam surgir aí nos próximos anos. O Brasil não soube aproveitar, né, o legado do Guga. Com certeza. Ao invés de tirar proveito disso, o Guga se disponibilizando o tempo todo, ele se disponibilizando, quer ajudar, tanto é que chegou a fazer construir, né, lá em Florianópolis, um centro. Mas é isso aí mesmo. Infelizmente a gente observa isso acontecer muito no Brasil. Muito no Brasil. E esse é mais um caso. E pessoas que conseguem destaque, como o próprio Guga, como a Bia, que vem conseguindo esse destaque agora, merecem muito nosso aplauso com relação a isso, que eles lutam e trabalham contra muita diversidade. Muita diversidade. E nós tivemos ontem em Praga, ainda falando de tênis, a Laver Cup, que é uma homenagem que os tenistas resolveram fazer, quem cuida da administração, os atletas, ao Laver, que é um australiano que foi um excelente atleta de tênis, administrador também de tênis, foi um técnico de tênis, e criaram essa Cup aí, que é um desafio, né, entre aspas, da Europa contra o resto do mundo. E a Europa ganhou 15-9 ontem, uma partida fantástica, a última partida do Roger Federer com o Kyrgios, o australiano, que foi para o tie-break. Você teve a oportunidade de acompanhar, né? Foi mais ou menos na hora do futebol. Infelizmente, Bercol, essa partida específica eu não consegui acompanhar, certo? Mas eu tenho certeza que só pelo nível dos atletas que estavam em quadra, foi algo realmente de altíssimo nível. Espetacular, espetacular. Essas iniciativas são, quando a gente fala em esporte, o nosso programa aqui é Esportes em Cena. Sim. E o nosso slogan, somos todos esportes em cena. Então muita gente aqui, nós ficamos felizes, João, quando alguém participa aqui e fala, de tanto acompanhar vocês falando sobre tênis, eu estou seguindo tênis pela televisão. Isso é uma coisa boa. NBA é um aqui incentivo. também. É um incentivo. E você vai descentralizando, né, a cultura do futebol para ampliar isso aí para a cultura esportiva. Acaba que no Brasil, Bercol,
nós ficamos muito enraizados no futebol, certo? E vou além, no futebol masculino. No masculino principalmente. Fora isso, normalmente ali em época de Olimpíada, todo mundo se interessa pelo vôlei, pelo basquete, mas fora dos eventos olímpicos, acaba que o brasileiro se restringe ao futebol. Isso é um pouco culpa, não tem dúvidas, da imprensa, e o papel que você faz aqui é fundamental para acabar, trocar, virar esse jogo um pouco. A gente tenta, estamos tentando, a luta é árdua, né? Porque você entrar com um projeto igual nós entramos com esse aqui do Esportes em Cena, hoje nós estamos completando 169 programas. Coisa extraordinária. Não é? Para quem faz esporte, não apenas futebol, eu acho que isso aí, talvez em Goiás, seja um marco quase que histórico. Né? Não sei se nós vamos continuar mais 1, mais 2, mais 10. Tenho certeza que muitos anos ainda pela frente, Tomara estaremos aqui no Esportes em Cena, não tem dúvidas disso, meu irmão. É isso aí. E quem está participando conosco aqui é o nosso amigo, mandando um abraço para o Dr. João Vicente, José Carlos Machado Lopes. José Carlos Lopes. Esse Lopes aí é gente da primeira qualidade, né? É da primeiríssima qualidade, não tenho dúvidas disso. Ele... Fico honrado com o abraço do Lopes. Está aqui, doutor João Vicente, recentemente o Congresso Nacional, olha aí a pergunta que estava na nossa pauta, parabéns, né, Lopes? Nos ajudou aqui. Recentemente o Congresso Nacional aprovou a reforma trabalhista. Quando haverá a reforma da Lei Pelé para equilibrar, olha só, hein? Para equilibrar a relação empregador-empregado? Bom, eu sei que já andou falando isso por aí, nós temos alguma informação de alguém muito próximo ao doutor João Vicente, né, Lopes? Nós temos, né, Lopes? Não vou falar especificamente só para o Lopes, mas acho que isso é do interesse de todo mundo, né? A Lei Pelé é uma lei de 98, certo? Que o texto dela, ele já foi completamente retalhado pós 98, certo? Então nós temos aí uma lei com 20 anos de idade quase, mas que vem sofrendo alterações e o que se caminha hoje no Congresso Nacional é para que seja aprovada uma nova lei que vá revogar a Lei Pelé na sua totalidade, certo? E essa lei ela vai ser uma lei que vai ser inclusive mais ampla que a Lei Pelé, certo? Que ela tem sido chamada de Lei Geral do Esporte. Certo? Que inclusive do direito esportivo e... Mas no Congresso também, ou só fora do Congresso ou dentro e fora do Congresso? Dentro e fora, dentro e fora. Certo? Inclusive com audiências públicas promovidas pelo Congresso e tudo mais. E quem é o autor, a principal figura que mais contribuiu para essa Lei Geral de Esportes é um goiano, certo? Que é um professor aqui da Universidade Federal de Goiás, que é o doutor Vanilson. E tudo indica que essa será a nossa futura lei do esporte do país. Então está em desenvolvimento já. Está em desenvolvimento. A lei, na verdade, ela já está pronta. A lei já está pronta. Certo? É lógico, para que uma lei deste tamanho, com essa importância, seja aprovada, são necessárias uma série de audiências públicas, por exemplo, uma série de debates, que já vem acontecendo há mais de ano. E quais seriam os principais pontos? Pode ser adiantado aqui alguma coisa? Sim, a lei ela tá disponível na internet, a gente tem acesso a ela, inclusive já foram criados grupos de estudo aqui em Goiás a respeito da lei, certo? A própria OAB, a Comissão de Direito Esportivo da OAB, ela tem feito uma palestra mensal com praticamente todo mês, tratando de temas referentes à Lei Geral do Esporte, certo? E um dos temas é exatamente esse que o Lopes nos cobrou aí, que é na tentativa de igualar um pouco a relação de atleta-clube, certo? Clube, né? De atleta-empregador. Que a Lei Pelé ela tem uma discrepância. Nós sofremos, os clubes de futebol sofrem muito, não tenho dúvidas disso, certo? Com a forma da legislação e tudo mais. E a intenção dessa Lei Geral do Esporte é tornar a relação um pouco mais igualitária,
certo? Até porque, lógico, dentro da sua limitação, nós temos que tratar diferentes os casos diferentes. Um atleta que ganha 150, 200 mil reais por mês, por exemplo, ele não pode ser tratado da mesma forma que um atleta que ganha um salário mínimo e meio por mês, por exemplo. E quando a gente pega estatisticamente, mais de 90% dos atletas de futebol no país, eles não estão na parte de cima, eles estão na parte de baixo, ganhando 2.000, 1.500, num salário ali até de 5 mil reais. Eles passam quase a ser, né, guardadas as proporções entre aspas, um trabalhador normal, né? Exatamente isso. Deixa de ser um atleta para ser um trabalhador normal. E tem um detalhe que é o seguinte, que muitas vezes um trabalhador normal, ele ainda tem uma condição de trabalho um pouco melhor. Por exemplo, um atleta que ganha R$ 2.500 por mês, se ele sofrer um rompimento no ligamento do joelho, por exemplo, pode ser que ele nunca mais volte a jogar bola. E aí ele, às vezes, com 20, 25 anos de idade, a gente sabe que a realidade de quem joga futebol é de abandonar os estudos muito cedo, certo? Acaba que a gente se torna inclusive um problema social. Fica sem amparo nenhum, certo? Então, e sem uma profissão, né? E a Lei Geral do Esporte, ela tenta trazer essa diferenciação. Acho que isso é um ponto muito importante que vai evoluir muito a legislação nesse sentido. E o Lopes, mais uma vez, obrigado aí pela participação. O Lopes, que é considerado, né, o mais respeitado. E por mim, sem dúvida nenhuma, o Lopes tem todo de mim, né, tem todo o respeito, toda a admiração. O tempo que eu estive lá na Rádio Bandeirantes, na 820, tive a oportunidade de trabalhar com o Lopes aí quase 2 anos. Foi um grande prazer, uma grande satisfação. Infelizmente, por questão de tempo, eu não tenho podido mais comparecer lá à Rádio Bandeirantes. Mas o Lopes é um cara jornalista e advogado, né? Não tenho dúvidas que o Lopes é um dos grandes representantes da nossa imprensa, certo? Com certeza. Uma das pessoas que trabalham para o desenvolvimento da própria imprensa e para o desenvolvimento do esporte de forma geral aqui no estado de Goiás. E as atitudes dele são sempre exemplares, né? Não tem dúvidas disso. Essa rasgação de seda aqui pro Lopes, ele vai falar, pô, eu ficar rasgando seda pro Lopes. Lopes, você sabe que você é tudo isso, meu amigo. Um abraço para você. E muito mais do que isso até. Bom, estão conosco aqui também o Dr. João Vicente. Está aqui conosco hoje o Dr. João Vicente Luz, que é membro do Departamento Jurídico do Goiás Esporte Clube. Está nos honrando aqui com a sua presença. O Goiás, para nós aqui hoje, né, acho que para todos nós, está muito bem representado. É um alviverde mesmo aí, como é que eu vou chamar? É DNA mesmo, né? De berço, né? De berço mesmo, não é de doença, é de nascença, né? E nós estamos muito felizes com a participação aqui do Dr. João Vicente. Está disponível à disposição de todos que queiram participar, encaminhando suas perguntas para serem esclarecidas as dúvidas. O Hugo Israel está mandando um abraço aqui a todos do programa, parabenizando. Muito obrigado, Hugo Israel, pela sua participação. Luígue Martins Cordeiro, que está sempre aqui conosco. Um abração para você também, Luígue. O David Marcos está ligado aqui também. O David ganhou outra camisa do Goiás que nós sorteamos aqui. Coisa boa. Foi um presente da Mil Esportes, né? A Mil Esportes deu a camisa do Goiás. E o Lopes está agradecendo aqui pela resposta. É isso aí, Lopes. Se tiver mais alguma dúvida, se quiser acrescentar alguma coisa, né, doutor João? Sim, estamos aqui à disposição. Pode vir tranquilo, né? Com certeza. Então tá bom. Não tenho dúvida disso. O Lopes está agradecendo. Obrigado, Bercó, pela consideração, respeito, admiração recíproca. Legal, Lopes. É isso aí mesmo. Eu chamo o Lopes de meu guru. Ele é realmente um cara sensacional. Desde quando eu estava à frente da federação, o Lopes ainda na rádio, acho que a Rádio K na época. Não me lembro qual é a estação, mas acho que a Rádio K já mostrava ali o compromisso dele com o esporte, não apenas com o futebol. Né? É isso mesmo. E o Lopes está dizendo aqui, doutor João Vicente, leve o meu abraço ao doutor João Bosco Luz. Mando sim, com certeza, Lopes. É isso aí. Um abraço para você também. Né? Nós tivemos aí, doutor João Vicente, na semana passada, aquela liberação do negócio do Profut, né, do ministro Alexandre Moraes, aquela história lá do STF, tudo, né? E nós já falamos aqui a respeito, mas não com a sua capacidade, seu conhecimento jurídico sobre o tema, né? O que você poderia dizer a respeito disso? O que era antes, o que vai passar a ser agora e o que poderá ser positivo e negativo? Bercó, o que eu penso a respeito disso é o seguinte. A minha opinião é que
realmente a lei do Profut, ela, como é que eu posso falar? Ela contém ainda, na verdade, até porque foi uma decisão liminar. Ela contém alguns exageros da forma de insurgência na administração, tanto da própria CBF, da própria gestora do futebol brasileiro, quanto dos próprios clubes de futebol, certo? Eu realmente penso isso, que talvez na ânsia de tentar, e na melhor das intenções, de tentar melhorar, modernizar, controlar um pouco mais o futebol brasileiro, principalmente com relação às dívidas, o legislador, ele atravessou um pouco a linha, certo? A minha opinião é essa. Tanto que eu concordo com a decisão. Concorda? Sim, concordo com a decisão. Deixa isso bem claro já desde o começo. Ele está dizendo que tem que ir para a execução normal, né? O detalhe, Bercon, é o seguinte. Agora, na minha opinião, muita gente acha que isso não vai acontecer. Eu já tenho uma opinião diferente, eu acho, pode até ser por inocência minha, que isso vai acontecer. Mas hoje, além da lei do Profut, que exige uma série de critérios para que o clube ele possa participar de uma competição esportiva, o próprio regulamento da CBF, ele traz também essas exigências, certo? Com relação a certidões, com relação a débito trabalhista, certo? E penso eu que a CBF não vai retirar esses pontos, esses tópicos do seu regulamento para competições futuras. Essa é uma opinião minha, certo? E penso que vou ficar muito decepcionado se retirarem, porque eu acho que o futebol realmente ele precisa disso, certo? Mas não através de uma lei federal. Eu acho que a própria CBF, ela tem a capacidade, os próprios clubes de futebol podem fazer isso também, inserindo, além de respeitando o regulamento das suas federações e da confederação, inserindo também no próprio estatuto vedações para que, garantias na verdade para o clube, para que ingerências e de administrações temerárias não ocorram, certo? Então, essa é a minha opinião. Eu concordo com a decisão, certo? Mas eu penso que a CBF ela deve manter essas exigências nos seus estatutos e regulamentos. Regulamentos, né? Sim. Eu também acho importante isso aí, porque alguém tem que ter responsabilidade. Com certeza. Né? Passa por ali, faz o que quer, faz uma festa bonita, vira as costas, vai embora e vai ficando pro próximo. Né? Exatamente. Sempre fica pro próximo. E o próximo é sempre o ruim, não o que passou. Exatamente. E o próximo, quem é prejudicado no final da história é o torcedor. Né? É o torcedor. O Que clube sofre, o clube não corresponde, o torcedor sofre. Com certeza. É isso mesmo. Tem mais uma participação aqui. O Eduardo Paixão está mandando aqui uma perguntinha. Vamos lá. Muito se falou da organização administrativa do Goiás nesses últimos anos. Certo. Qual foi o papel do departamento jurídico nesse processo? Qual era o montante da dívida quando o senhor chegou? Qual é o atual? Não sei se você teria acesso a essas informações de valores. De cabeça eu não consigo lembrar, mas o que eu posso falar é o seguinte, sendo bem específico. Vamos colocar assim, essa mudança, ela se iniciou quando o seu Ailê assumiu a presidência do clube de forma interina, se não me engano, final de 2011, segundo semestre de 2011. Foi quando saiu o Dr. Cid, exatamente. Foi 10, né? Pode ter sido 10. Foi no segundo semestre de 10. Tá, foi nessa transição. Foi nessa transição. Certo. O clube, a verdade é que o Goiás ele tinha milhões de débitos fiscais e milhões de débitos trabalhistas, certo? Ali o clube ele fez o primeiro ponto, na verdade, foi tentar solucionar a questão trabalhista. Quem é advogado, trabalha na área, sabe que a Justiça do Trabalho, quando ela quer cobrar, ela dificulta muito a vida de um clube de futebol que tem receita como o Goiás, então, principalmente. Por quê? Se tem um processo em fase de execução,
no valor de 2,5 milhões de reais, por exemplo, igual tinha processos desse valor no clube. E o Goiás, ele está contando com o dinheiro, por exemplo, da Globo, da transmissão do campeonato, para pagar a sua folha salarial no 5º dia útil do mês, pode ser que no 4º dia útil ocorra um bloqueio desse valor, certo? E você, um clube de futebol, trabalhar com esse tipo de incerteza é muito difícil, é muito complicado. Você desculpe que só um paralelozinho, dentro exatamente dessa linha, o Esival nos disse aqui, o Esival Martins, presidente do Vila, o Vila foi vítima dessa situação. Um dinheiro aí de não sei quando que o Vila tinha que receber, esse dinheiro caiu, ia cair na conta do Vila, ele fez alguns pagamentos em cima dessa receita, né? Amanhã está liberado o dinheiro, eu vou te pagar, amanhã você pode fazer a apresentação aí do documento. Mas, o que caiu, já caiu bloqueado. Isso acontece. Uma ação de 1900, quase 20 anos aí. E aí, Bercol, você tentar trabalhar com esse tipo de incerteza, não tem como, certo? Para pagamento de premiação, pagamento de salário, manutenção diária do clube. O clube é muito caro, o Goiás é muito caro. O clube de futebol ele vai muito além de pagar salário de jogador. Você tem que manter uma estrutura de treinamento, então isso vai de irrigação de campo, corte de grama, que envolve jardineiro, produto agrícola. Como você está dizendo, são 300 pessoas. Exatamente. Em torno de 300 pessoas. Então, um clube de futebol do tamanho do Goiás, ele não pode trabalhar com esse tipo de incerteza. E o que foi feito na época foi tentar acabar com esse tipo de incerteza. Então o Goiás ele buscou um parcelamento das dívidas, certo? E pagou. Praticamente todas, talvez ainda pode ser que tenha alguma parcela que está sendo paga. Mas dessa leva antiga que a gente lembra de Emerson Leão, ação trabalhista do Emerson Leão, Danilo Portugal, Johnson e vários outros, Felipe, se não me engano, também teve, e vários outros que... O Araújo também teve uma ação contra o Goiás, foi mais recente, né? O Araújo foi mais recente, mas teve também. Então, o primeiro ponto foi esse. E quando a situação trabalhista ela se estabilizou, certo? E o que eu chamo de uma situação trabalhista estabilizada? Você não ter mais processos trabalhistas com execução pendente. Então o Goiás hoje ele tem ações trabalhistas na justiça, várias ações. Normais, de funcionários, de alguns atletas que a gente discute. O atleta às vezes acha que tem direito a alguma coisa, que na verdade ele não tem, certo? Então esse tipo de ação ela vai acontecer pro resto da vida do clube. Qualquer empresa está sujeita a isso, né, doutor? Qualquer empresa está sujeita a isso. Só que, Bercó, quando sai uma decisão final, que não há mais possibilidade de recurso, determinando que o Goiás pague determinado valor, o clube, ao invés de deixar que tem um bloqueio, que tem uma penhora, ele busca uma solução, certo? Essa solução pode ser através de um parcelamento, de uma negociação com o advogado do empregado e tudo mais. Isso é o que normalmente nós fazemos, certo? Para não ter esse tipo de surpresa. Depois da situação trabalhista estabilizada, hoje o Goiás ele não tem nenhum processo em fase de execução na justiça do trabalho, nenhum processo em fase de execução, certo? E isso eu não estou falando de ato trabalhista, que, por exemplo, o Vila e o Atlético, eles estão com as execuções suspensas por conta de um acordo que eles fizeram com o TRT. O Goiás não, ele não tem execução suspensa, ele não tem processo em fase de execução, certo? Depois disso, nós buscamos aí corremos atrás da resolução do problema fiscal, certo? Que era um débito também monstruoso de milhões de reais, que também tivemos aí um pouco a ajuda do Profut, acabou sendo inserido, já tinha antes do Profut, o clube ele já tinha grande parte do seu débito tributário parcelado, e o Profut veio para consolidar tudo. Então estamos aí com esse débito parcelado, pagando as parcelas mensalmente, sem problema, inclusive com a ajuda do torcedor, que muito do que o clube paga vem proveniente da Time Mania. Time Mania? Certo? Tem uma arrecadação boa? Tem uma arrecadação boa. O Goiás ele tem uma arrecadação muito boa com a Time Mania.
que é até surpreendente. Quando às vezes eu falo assim, em questão de valores, para algumas pessoas, alguns representantes de outros Mas clubes. publicamente pode falar ou não? Bercó, Ou não deve? não, acho que não tem problema, mas o Goiás ele quita hoje a sua parcela mensal do Profut com o valor da Timania, por exemplo. Que é mais de 200, 300 mil, mais de 200 mil reais por mês normalmente. É muito dinheiro. É. Coisa boa. E com a ajuda do torcedor. Com a Né? ajuda do torcedor. O torcedor hoje ele vai para o estádio, ele paga meia entrada para a Timania e isso aí ajuda muito o clube. Então o débito, questão de valores, eu confesso que eu tenho que fazer um levantamento mas pagou muita coisa. Essas ações antigas, milionárias que tinha no clube, isso acabou tudo. É muito legal isso aí, saber que Goiás está dessa maneira, né? Agora, tem uma perguntinha aqui, complementando essa. Por que, porque nós percebemos, o torcedor, né? Percebe que o jogador, na maioria das vezes, leva vantagem sobre o clube nesse processo. Há como se proteger? Há como se proteger, não tem Eu dúvida coloquei disso. bem aqui a pergunta? Sim. Na verdade, eu não acho que o jogador ele leva vantagem em cima do clube. O que acontece é o seguinte. É feito um acerto, depois o jogador vai à justiça trabalhista. Mas quando esse acerto é feito correto, certo? Quando o Goiás faz o acerto correto, já tivemos casos de alguns atletas que mesmo com o Goiás pagando até os centavos que o cidadão tinha direito, ele moveu uma ação contra o clube, certo? Tivemos casos disso acontecer. E um desses exemplos, o processo ele ainda está em tramitação, é inclusive uma ação, não é segredo para ninguém, qualquer pessoa que jogar o CNPJ do Goiás consegue acesso a todas as suas ações trabalhistas. Aquele lateral direito chamado Peter, não sei se... O Peter, ele mesmo recebendo tudo que ele tinha direito, ele entrou com ação com o Goiás. Aí entra pedindo adicional doutor, o que ele entende que tem e até o que ele entende que não tem direito. Mas isso não é só no futebol, né? O futebol tem repercussão maior por ser tão público assim. Mas toda empresa está sujeita a isso. E o Peter, a ação dele ainda está em tramitação, certo? Na minha opinião, é uma ação que as chances dela ser julgada totalmente favorável ao Goiás são muito grandes. É o famoso se colar, colou. Eu penso joga lá em cima para ver quem tira lá embaixo. Eu entendo dessa forma, se colar, colou, às vezes o atleta entra ali, às vezes eles oferecem, o que vier é lucro, vamos colocar assim. Lucro, Às vezes ele pensa, não vou voltar para o Goiás mais, então não preciso me preocupar em não me queimar, então o que vier é lucro. É isso aí. Nós temos aqui em Goiânia, aqui em Goiás, né, o Igode. O Igode aí do Dr. Paulo Henrique, o Maurílio, o Murilo. Com certeza. É um negócio muito legal, não estou falando de negócio, não, falando, é uma instituição, né? Vamos colocar as coisas, um instituto, uma instituição muito, muito legal, muito bacana. Eu tenho acompanhado passo a passo desde o lançamento da fundação, ano passado o lançamento lá no Jaó, um ano e meio mais ou menos, e temos acompanhado aí os eventos deles. E eles têm sempre nos prestigiado aqui também, o Paulo Henrique, o Murilo, o Maurílio, estão sempre nos prestigiando aqui nos Pós em Cena. Você tem analisado isso de que maneira a importância do Igode para o direito esportivo? Bercó, o IGOD, que é o Instituto Goiano de Direito Esportivo, é um instituto que já existe há muitos e muitos anos, certo? Se não me engano, na época que eu fazia faculdade já existia o IGOD. Só que é uma instituição que ela ficou um pouco parada durante vários anos, certo? E do ano passado para cá, o Paulo Henrique resolveu aí assumir essa administração, a presidência, lógico. Houve uma renovação completa, quase uma reinstauração do Instituto, certo? Um reinício mesmo. Não tem dúvidas, foi um reinício e o Paulo, o doutor Paulo Henrique, que hoje, para quem não sabe, é advogado do Atlético, certo? O doutor Paulo, ele buscou pessoas muito boas para acompanhá-lo, certo? Então, Paulo Henrique, Marcos Egídio, Maurílio, Dr. Cláudio Mariano, Ademir, Dr. Adalberto Greco, todos são pessoas, com certeza tem outros mas são pessoas que já vivem e fazem parte do direito esportivo goiano há muitos anos, certo? E o Paulo,
juntamente com essa diretoria, ele fez o Instituto Renascer. Eles criaram uma pós-graduação em Direito Esportivo que nunca tinha acontecido. Foi inaugurada agora, na sexta-feira. Não, após ela, agora é um curso de extensão, que iniciou na sexta-feira. Foi o curso de extensão. A pós-graduação, ela já, se não me engano, ela foi no começo do ano, certo? E é assim, é uma coisa que nunca tinha tido pós-graduação em Direito Esportivo em Goiás, certo? E eles criaram, fazem um ciclo de eventos mensais, certo? Muito bons. Muito bons. Sempre que eu posso, eu compareço. Gosto de prestigiar. São pessoas do bem, pessoas que trabalham pelo direito esportivo goiano e que merecem muito esse destaque que o programa está dando aqui hoje. Nós fazemos questão de prestigiar. Eles nos prestigiam sempre. O Paulo Henrique está sempre em contato, o Maurílio, o Murilo também, que cuida da parte da divulgação, né? O Murilo Reis. Então, é o que o pessoal fala, mas é só gente do Vila. Não estamos falando de gente do Vila, nós estamos falando em direito esportivo. Com certeza. Né? É isso mesmo. E aqui nós não temos camisa, nós somos todos os esportes, somos todas as camisas também. Não temos intenção de privilegiar ninguém. Beco, e o que eu observo normalmente é que quanto mais esses institutos, essas organizações de debate, seja do direito esportivo, qualquer coisa, quanto mais eles crescem, mais benefício trazem tanto para o ramo do direito quanto para a sociedade. Com certeza. O debate é muito importante. Com certeza. E esse debate ele é de uma importância tão grande que o início do IGOD, né, quando iniciou tudo no ano passado, a gente observava ali a luta de todos, né, para fazer essa reimplantação, a reestruturação. E hoje tornou-se, hoje sim, já de algum tempo para cá, tornou-se uma realidade maravilhosa. Né? Com certeza. Aquele encontro de gigantes que foi feito. Sim. Com o Raimundo, com o Adson, e o outro foi o Raimundo, o Adson e o Jorge. Jorge, exatamente. O Jorge Bravo. Foi isso mesmo. Foi um encontro de gigantes ali, foi uma coisa sensacional e ali eles deram o pontapé definitivo. Né? E todo mês eles têm feito eventos da mesma qualidade. Da mesma qualidade. Nós temos sempre que possível aí acompanhado. Uma outra polêmica que surgiu aí, nós vamos falar agora mesmo uma coisa aqui que vai incomodar muito, quero ouvir sua opinião a respeito. O tal do árbitro de vídeo, né? Eu não sei se estão fazendo o árbitro de vídeo ou se é o árbitro para fiscalizar o Corinthians, para ajudar o futebol brasileiro, tirar o privilégio do Corinthians. Cada um fala de um jeito, né? Esse árbitro de vídeo, você é a favor disso? Sou a favor, Beco. É a favor? Eu sou a favor. O que a tecnologia puder ajudar o futebol em menos erros, quanto mais puder ser implantado, na minha opinião, tem que ser implantado. Lógico que não pode ser uma coisa que vá colocar uma partida de futebol que pare muito uma partida de futebol. Então tem que ser estudado uma forma de que não atrapalhe o ritmo do jogo. Mas hoje é muita coisa envolvida num campeonato, é muita coisa envolvida em um gol para que talvez um erro, um lance do árbitro ali determine um campeão, determine um rebaixamento. Por exemplo, um clube que for rebaixado por conta de um erro de arbitragem, isso já aconteceu, ou vai ser campeão também, perde um campeonato, uma vaga na Libertadores, por conta de um erro da arbitragem. É muita coisa envolvida, muda um planejamento de um clube de um ano para outro, é muito dinheiro envolvido, é muita gente que trabalha e depende do futebol, certo? Então eu sou a favor sim, visando principalmente a redução de erros de arbitragem. Você veja que onde foi implantado é sucesso. Sim, não tem dúvida disso. Sucesso no tênis, é sucesso no basquete, sucesso no voleibol. Na Europa já é sucesso. Não é? Nós vimos aí os campeonatos europeus, alguns campeonatos. Gol, não tem problema, vamos lá olhar, não estava impedido realmente. Estava 10 centímetros, mas não interessa se é 11 ou 10, é a regra. É isso mesmo. É isso mesmo, eu concordo completamente. E essas questões aí que envolvem o Corinthians, felizmente ou infelizmente, o Corinthians está envolvido, né? Isso aí, felizmente para uns e infelizmente para outros, né? Para quem é vítima do Corinthians. Mas ontem, contra o Vasco, foi aquele gol escandaloso do jogo. Sim. Não, seu juiz, foi gol sim, ninguém encostou em mim, não. Ninguém vai fazer isso. Ninguém vai fazer isso. Eu não nunca... a gente vê... Muita gente cobra esse tipo de atitude, mas na verdade é que quando acontece, ninguém faz isso. Não, ninguém faz isso. A verdade é essa. Lá dentro é para ganhar mesmo. E outra coisa, eu acho que deveria fazer, né? Deveria. Não, vamos considerar que deveria. Como ser humano deveria, mas como atleta no calor ali da disputa, não.
Mas o árbitro não tem o direito de errar, é esse ponto. Por isso eu sou a favor da tecnologia, né? Você vê o tênis ali, a bola pega 1 milímetrozinho e foi dentro. Isso decide uma competição, isso decide decide um ranqueamento que vai mudar a vida de um atleta. Milhões e milhões de pessoas ali assistindo, milhões e milhões de euros envolvidos. Exatamente. Por isso que eu acho que é importante, é válido sim. E essa história também, vai atrasar o jogo, não vai nada. Também. 1 minutinho a mais ali, 1 minutinho e meio a mais, vai acontecer 1, 2 vezes. Talvez até deixe de acontecer essa necessidade, que as pessoas vão ficar mais atentas, para não ser expostas ao ridículo, né? Talvez, por exemplo, no caso da mão do Jô, quando ele, se tivesse o árbitro de vídeo, quando parasse a partida para analisar o jogo, o próprio Jô vai falar assim, não, ele pegou na mão. Pegou na mão. Segue o jogo, vamos. Exatamente. Ontem o Rodriguinho segurou um jogador de São Paulo, derrubou. Não, pera, não, eu derrubei mesmo. É isso mesmo, exatamente. Segue o baile, vamos embora para frente. Segue o jogo. Segue o jogo. E amanhã nós teremos aí algumas partidas. Ontem, né, nesse jogo aí do Santos, por exemplo, essa situação de reclamação, de atitude, né? Não é nem reclamação, de atitude daquele jogador do Corinthians, o Guilherme, que estava no banco. Você viu aquilo ali? Sim. Você acha que cabe o que aquilo ali? Doutor João Vicente Luz. Ele vai ser punido, com certeza ele vai sofrer uma denúncia, certo? E vai ser condenado nos termos do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, certo? Então, o STJD vai dar uma punição para ele. Cabe o que ali? Agora, se a punição vai ser uma advertência ou uma suspensão de 3, 4 partidas, aí vai depender dos auditores. Mas que... O mínimo advertência, o máximo pode chegar a quanto? Não, aí eu não me recordo agora de cabeça, Bercol. Mas se entrasse, aparentemente entraria no artigo 258 do CBJD, que se não me engano, o máximo de partidas são 6 partidas. 6 partidas. Só que ele não vai ser punido em 6 partidas, certo? Então, mas poderia ir de uma advertência a 6 partidas. Eu acho que só de ser punido já é um exemplo. Eu não tenho dúvida disso. Né? Eu também acho que... Advertência é muito pouco, mas uma puniçãozinha mais pesada. Não tenho dúvidas disso. E provavelmente ele vai ser punido, sim. E tem coisa assim, eu pratiquei um esporte, eu sempre quis levar vantagem mesmo, não tenho a menor receio de falar isso. Entrava dentro de campo, podia ser contra o irmão, contra a mãe, se estivesse jogando, contra a esposa, amigo, qualquer um que estivesse dentro, eu queria levar vantagem, entrava para ganhar mesmo. Para mim, fora de campo, tudo bem. Agora dentro de campo é guerra. Né? Mas tudo tem um limite, né? E o limite das coisas hoje é esse tal aqui de árbitro de vídeo. É isso mesmo. E Bercó, essa questão do Corinthians tem um detalhe que é o seguinte. O atleta, ele tem, por exemplo, o jogo ontem foi no Morumbi, certo? Então ele fez uma provocação para a torcida de São Paulo. A torcida, ela já cria confusão sem ser provocada. Sem ser provocada. Certo? Então, quanto a gente puder evitar de provocação ou atos que inflem ainda mais, a gente puder evitar isso, acho que é o melhor, é o caminho. Isso vai induzindo mesmo a violência, vai acirrando, sai de dentro de campo, vai para fora de campo, e a gente vê essas coisas, tudo que nós estamos querendo. Exatamente. E aí, aproveitando esse gancho aí, jogo aqui em Goiânia com torcida única. Está sendo aí esse é Sandro, né, que chama o Doutor Sandro, promotor de justiça aqui do Ministério Público do Estado de Goiás. Bercó, para mim a questão é muito simples. Eu sou completamente contra a torcida única, certo? Torcida única, ela... Primeiro porque onde foi implantada a torcida única, por exemplo, ontem era só a torcida de São Paulo, lá no Morumbi. Em São Paulo, os clássicos hoje são com torcida única, certo? No Rio de Janeiro, eu confesso que depende, acho que não são todos os clássicos, mas acho que depende do jogo, que também são com torcida única. Mas eu sou completamente contra. Primeiro porque, na verdade, eu posso listar aqui uma série uma dezena de motivos, certo? O primeiro deles é o seguinte, a maioria das confusões, e isso não sou eu quem estou falando, tem um estudo de um sociólogo que estuda futebol, e ele gosta do tema, estuda e ajuda a sociedade nesse sentido. Ele, no estudo dele, foi constatado que menos de 10% das confusões diversas entre torcidas organizadas ou confrontos entre torcedores de clubes rivais, menos de 10% ocorrem dentro dos estádios, certo? Ou seja, o problema não é o estádio. O problema não é a torcida única dentro do estádio. O problema é a torcida na sociedade. Na verdade, a violência hoje, ela não é um problema
do Goiás e Vila, ele é um problema social. Exatamente. Certo? E por ser um problema social, ela está enraizada e espalhada por todos os ramos da sociedade, inclusive o futebol. Certo? Então o problema não é, e já está comprovado já, que a eficiência da torcida única, ela não existe. Certo? Isso está comprovado, inclusive, aqui no estado de Goiás. Por quê? Nós já tivemos, se não me engano, 2 ou 3 partidas do Vila Nova, vou usar o exemplo do Vila Nova, que foi realizado com torcida única, foram realizados com torcida única. E nós tivemos o problema de dentro do estádio, ele não está sendo solucionado. E essa questão aí, quando esses jogadores, igual teve no último Vila e Goiás, nós estamos estourados o tempo aqui, mas só mais essa, aproveitar mais, abusar dessa aqui mais um pouco. Preocupe. Nós estamos aqui com o Dr. João Vicente Luz, ele está nos ajudando demais da conta, um termo bem goiano, uma expressão bem goiana, demais da conta hoje aqui com alguns esclarecimentos da parte jurídica, inclusive na parte jurídica. Ele está falando de tudo aqui hoje já, né? Felizmente. Essa questão da punição para os clubes quando as torcidas brigam dentro do estádio, você considera justo isso? Goiás, 5 partidas, sequência de multa, viu tantos partidos? Eu não considero justo, certo? De forma alguma. Eu entendo o seguinte, até, como diria, vamos dar aqui a mão à palmatória. O clube, o Goiás e os outros clubes, eles não podem parar e tem que ser um trabalho incessante, incansável, para tentar fazer uma organização boa de um jogo de futebol, certo? Isso vai muito além da questão da segurança. Vai a questão de limpeza de estádio, e acesso e tudo mais, certo? O clube, ele pode... Dá licença, só pegando o ganchinho aqui, limpeza de estádio. Eu acho que os clubes poderiam ser responsabilizados, talvez, pela falta de higiene nos banheiros. Você chega ali, os clubes, não, dentro do quadro móvel vão colocar 2 pessoas para cuidar desse banheiro, 2 desses. Se eles poderem usar dignamente, né? As mulheres sofrem muito. Dos homens é difícil, das mulheres é quase impossível. É pior ainda. Desculpa, só para acrescentar isso aqui. Que isso, Beto. E assim, na verdade a gente sabe que o Serra Dourada, ele, falando especificamente aqui da nossa região, ele é um estádio, é indiscutível que o Serra Dourada precisa passar por uma reforma. Atualizar, modernizar um pouco. Certo. E nisso eu concordo com o Dr. Sandro, promotor. Ele é um dos pedidos dele, é uma readequação, uma modernização do estádio, certo? Com divisórias em torcida e tudo mais, de acesso e tudo mais. Isso para mim ele tem toda a razão. Mas, enquanto isso não acontece, eu entendo que torcida única não é a solução e que também ficar punindo com o clube, com perda de mando de campo, também não resolve o problema. Pois é, nós aqui concordamos plenamente, nós sempre temos debatido esse tema dessa mesma forma sua aí, mesmo ângulo, né, de visão. Torcedor que gosta do futebol não pode ser punido por causa de 20 ou 30 com certeza vândalos ali dentro. E os clubes que fazem um trabalho maluco, de dificuldade, quem foi dirigente sabe disso, e quem é dirigente sabe mais ainda. A dificuldade de você colocar um time organizado como um Atlético, um Vila, um Goiás, qualquer time que seja, o Real Madrid, né? Qualquer time é uma dificuldade tremenda, uma luta fantástica e a legislação permite isso aí, que sejam impedidos os torcedores do bem de assistir aos jogos, trazendo prejuízo, trazendo aborrecimento, desgaste, é uma série de fatores aí que realmente são ruins. Doutor João, eu gostaria muito de agradecer aqui a sua presença. Você desculpa, mas o nosso tempo realmente, estourou. Não tem problema. Nós temos aqui o que cumprir o horário, porque o Facebook é nosso amigo, nos ajuda bastante, mas ele fica de olho na gente. Entendi. Se a gente extrapola o tempo, da próxima vez aí a repreensão é grande. Eu agradeço muito aí a sua presença e considere que as portas do Esportes em Cena sempre abertas mesmo, escancaradas. Quando você quer vir aqui, o torcedor do Goiás concorreu do Vila, porque ele sabe que aqui conosco coisa do bem, né? Esse tipo de concorrência, esse tipo de torcedor é o que a gente quer. É isso que a gente quer. Participa aqui, ó, eu sou torcedor do Goiás, né, quer ganhar do Vila, porque meu primo é vilanovense. Isso legal, mesmo, né? Isso é muito bom.
Bercó, eu que agradeço, certo, o convite, agradeço aqui o espaço aberto para o debate, certo? E me coloco mais uma vez à disposição sua, à disposição da sua audiência. E sempre precisar, só entrar em contato com a gente, o Goiás está à disposição. E friso mais uma vez, nesse momento de crise do clube é a hora que a gente vê a força que nós temos. Certo? Exatamente. E o apoio do torcedor esmeraldino ele é fundamental nesse sentido. E eu tenho certeza que programas como o seu, ele incentiva muito e leva muito o bom torcedor para dentro do estádio. Que torcedor que manda notícia ruim, inclusive, que começaram aqui no começo do programa aqui, eles começaram com, fiz uma redundânciazinha aqui, mas não tem importância, começaram no começo do programa, mandando algumas mensagens desagradáveis, e ao vivo mesmo nós pedimos. Se você tem esse pensamento, tem essa filosofia, o endereço está totalmente errado, deve ter outros mais apropriados para isso. Não tem dúvida, não é? E aí foram apedrejados aí, né, entre aspas, né, excluídos, né, pelos nossos seguidores aqui, automaticamente. Então não queremos mais o fulano, esse fulano, e eles sentiram que aqui não era o melhor endereço. Nosso endereço é esse, o endereço do bem, construtivo, com pessoas que vêm aqui, nos honram muito com a presença, mas sabem onde é que estão chegando também, porque eu não ia num lugar sabendo, imaginando que eu pudesse ser maltratado, não. Não tenho dúvidas, Bercó. Agradeço demais a disponibilidade de tempo aqui para me ouvir um pouquinho. Muito obrigado. Tá e bom? estamos aguardando agora aqui o nosso presidente, o Marcelo Almeida, nós já fizemos o contato com ele. Em seguida ele estará aqui conosco, com certeza. Muito obrigado, doutor João Vicente Lúcio. E em breve esperamos recebê-lo novamente. Um abraço, até mais. Até mais, gente, até amanhã. E muito obrigado mais uma vez pela audiência e a todos os nossos parceiros, Jaó, OCL Engenharias, Keldrim, todos que estão sempre aqui conosco. Um abraço, obrigado.